fazer o papel do... Obrigada. Ótimo. Oi, é só um depoimento particular, mas é que esse filme que passou aí, Alma Corsária, eu estreiei no cinema com esse filme sendo estagiário de direção. Foi uma coisa... Sim, Sérgio Conselho. Foi muito... Você é o Sérgio? Sou eu. Foi uma coisa, um presente, né, que eu ganhei do Carlão, isso, porque o cinema brasileiro estava realmente em baixa. Ele dava oficinas de cinema na Três Rios, né, e eu e a Vera assistimos um curso dele que falava do argumento à primeira cópia. Ou seja, falava tudo sobre cinema. A influência disso para a gente foi uma coisa fantástica. Tinha 200 pessoas que se inscreveram e nós ficamos entre as 20, então só isso já era um prêmio para a gente. Bom, e aí ele falava dos filmes dele e tal, e ele falou assim, olha, as pessoas têm que começar de baixo, se precisar, não pode querer já entrar ali no filme, querer ser tudo, sabe? Tem que varrer um set de filmagem, não sei o que e tal. E essa história ficou na minha cabeça. Passou, e ele não estava filmando, ele tinha filmado o filme Demência e estava num parado, como todo mundo, né? O que aconteceu naquela época, que está sendo reprisado agora. E aí um dia eu pego o jornal e leio lá, Carlos Reichenbach prepara um novo longa-metragem, não sei o que lá, né? Eu tinha o telefone dele, eu liguei para ele, falei, Carlão, precisa de alguém para varrer o set? Aparece aí, vamos conversar, não sei o que. Só isso eu já achei maravilhoso, né? Aí chego lá, estavam 2 dias para começar as filmagens, né? Sentei lá, conversei com ele e falei assim, eu já estou com a equipe de direção formada, mas não vou te botar como estagiário de direção. Bom, eu caí da cadeira quando ele falou isso, porque eu pensei que eu ia ser um sub-assistente de produção, né, que é o que a minha pretensão era estar no filme. Né? Bom, quase caí da cadeira. Né? E aí, o filme foi rodado, participei de tudo, e ele até falava assim, isso que vocês já citaram aí, vamos nos abraçar, vamos fazer esse filme. Depois, eu fiquei sabendo, muito tempo depois, eu fiquei sabendo que naquele ano, Alma Corsária tinha sido o único longa-metragem que foi rodado no Brasil. Então, quando eu soube isso, eu falei, não, isso é um aviso para mim. Eu tenho o único filme que foi rodado no ano. Depois eu participei de um filme chamado Olhar e Sensação, que foi um curta-metragem, que era praticamente ele e o câmera. Um curta-metragem muito legal. E mais para frente, no filme seguinte dele, Dois Córregos, eu já entrei como assistente de direção, junto com o Daniel Chaia e tal, que foi também um presentaço para mim, né? Mas o que para finalizar, não me alongar demais, é que assistindo de novo agora Alma Corsária, e comentando aqui com a Vera, que a gente faz filme juntos, né? Quantos pedaços de Alma Corsária estão espalhados nos curtas que nós fizemos? Eu falei, mas isso tem no meu filme. Quer dizer, a influência dos filmes do Carlão nos nossos filmes é uma coisa impressionante. Pequenos pedaços, pequenos trechos. Mas que o subconsciente da gente é terrível, né? Impressionante. E essa influência e o entusiasmo dele, inclusive, assim, é contagiante. Realmente foi sempre contagiante para mim. E sempre querendo ver o que a gente fazia, incentivando. Né? Aí, nós fizemos nosso primeiro curta, e ele assistiu o filme, e aí teve o Festival de Gramado, e o filme não foi chamado Festival de Gramado. E ele falou, mas que porra de festival é esse? Ele falou, falei, não sei, cara, eles não gostaram, não sei o quê. Mas era assim, quer dizer, a gente viveu o Carlão Reichenbach nesses tempos e essa influência que ele fez com os nossos filmes é uma coisa impressionante. Quer dizer, ele se influenciava com os grandes mestres e a gente se influenciava com ele. Era uma coisa impressionante. Então, eu só tenho a agradecer, e aí a gente continua tentando fazer cinema e só tenho a agradecer a ele esse presente que ele deu para a gente. Né? É isso. Venha nos próximos dias.
Eu queria lembrar uma coisa que foi falada também, tentar ver se vocês lembram melhor. Mas eu lembro que eu fiz uma entrevista com o Carlão sobre, no final dos anos 80, né, um pouco antes dele começar esse projeto desse filme aqui, era um balanço, eu era pesquisador também sobre o cinema paulista, tinha uma pesquisa, e daí um balanço dos anos 80 com ele, né? Tinha feito com outras pessoas, daí falei com ele e tal, ele saiu com essa história não, acho que é uma década que tem um pessoal que viajou muito, essa coisa meio neon realista, essa coisa meio que estão falando, né, pós-moderna, um pessoal que saiu do mapa e viajou demais. E tem o cinema mais visceral, que eu acho que é de quem realmente capta a vida concreta, tal. É isso que eu estou perseguindo. Eu acho que ele mistura um pouco as duas coisas. Ele mistura as duas coisas. E ele se colocou com duas vertentes, uma do cinema pedestre, que faz um cinema mais visceral, capaz de pegar mais o que está acontecendo, e outro que decolou e não sei se vai voltar. Vocês lembram dessa coisa? Eu precisaria procurar essa entrevista, porque ela... Ele usava muito esses termos de cinema visceral, do cinema que vem da víscera. Né? Nos anos 90 ele estava marcado por isso. Né? Você disse que está lá no Centro Cultural, né? Vou fazer essa busca lá. Acabou não sendo publicado, que era um anuário que eles queriam publicar, tal, que ia ter um balanço da década. Mas acho que não foi publicado nada desse material. Depois eu viajei e nem sei se foi, né? Mas acho que não foi, não. Precisaria ir atrás. Né? Não, eu não sei dizer. Eu acho que ele tinha toda a razão, né? Eu acho que esse cinema passou, assim. Passou muito, né? Aquele Anjos da Noite, e o Wilson Barros tinha feito um curta-metragem de formatura muito bom, mas esse Anjos da Noite me decepcionou muito, né? E teve o próprio Dama do Cine Xangai. Marvada Carne é um belo filme. Agora, Dama do Cine Xangai, outra da Sheila, né? Ela acabou o filme e eu tinha gostado. Ele era sócio da Casa de Imagens e tal, todo nosso amigo. Falei bem do filme. Ela falou: você nunca mais me traga para ver filme dos teus amigos. Não, do Carlão era diferente. Sheila sincero. Muito engraçado. Eu achando tudo muito bonito e tal, né? E essa coisa do Andarilho, né? O Carlão Andarilho, e que ele gostava de andar e tal, e uma época eu encontrava muito com ele na rua, porque eu também gosto de fazer tudo a pé. E daí encontrava demais com ele e tal, a gente andava um trecho junto e tudo, e ele estava muito alegre, porque ele falou: pô, o médico recomendou, agora que ele passava a manhã inteira andando, não era? E daí ele teorizava essa história: não, tem que andar a pé, porque senão você não sabe. Né? Influencia muito a gente e tal. Tem gente que só fica vendo filme, sai de casa e quer escrever roteiro e quer filmar. Não tem nada da vida que ele tem, né? Não tem. Então acho que tem essa vibração que eu não sei até que ponto tinha antes. Eu acho que às vezes não tinha, né? Enfim. Como assim? Às vezes não tinha isso. Às vezes eu acho que ele brinca um pouco de ser um cara que decola, né? Mas ele não decola. Eu acho que ele brinca um pouco com isso. Por exemplo, o plano inicial aqui do filme que a gente viu hoje é um negócio que você não sabe o que é aquilo, se é uma ponte, se é um estádio de futebol, de repente é viaduto do chá, mas do ponto de vista de quem está se deslocando por baixo, mas não sei se de carro, porque naquela época era carro que passava ali, né? Sim, até hoje, né? Não, hoje passa no buraco da Irundina. Ah, é verdade.
Não, eu tenho a impressão, eu não sei, o Carlão tem um lado de decola. Ele tem um lado. Eu me lembro do Jairo contando, esse daqui eu não presenciei, mas ele fumou uma maconha e lá num dia num prédio ele queria sair voando. Ele era garoto ainda, ele queria sair voando, né? Depois eu acho que ele evita um pouco isso, justamente porque era um lado sensível nele, que nem essa coisa. Ele era forte pra caramba, ele tinha lutado boxe e tal. Então ele não bebia, porque ele sabia que ele ficava um pouco fora, né? Mas é engraçado, porque o que eu acho que o Carlão tem é que é muitas coisas, né? Porque, quer dizer, eu acho essa dificuldade, às vezes, de pegar, de captar o Carlão, é que é muita coisa que entra, são muitos estilos, são muitas variações, né? São muitos cortes, às vezes. Exatamente, mas não é um empilhamento, porque parece que, né, quando você vê esse filme aqui, pode parecer um empilhamento no primeiro momento, mas é um jogo de xadrez que ele faz com o tempo, com as pessoas, com tudo, né? Tudo muito, muito racional, na verdade, né? Racional, assim, cinematograficamente racional, né? Bastante detido. O Carlão tinha uma noção de construção muito forte, né? Mas como ele passa da chanchada para o drama, do drama para o musical, é difícil, né? Então acho que leva um tempo até absorver, né? Por isso que agora é que está sendo mais bem visto em toda a extensão a obra dele, né? Tem uma coisa, desculpa, tem uma coisa que eu lembrei que eu queria falar, porque acho que eu falei um pouco dessa influência que ele teve muito forte sobre mim, mas claro que foi sobre a geração toda, né? Tem várias pessoas que se aproveitaram disso. E pensando, um pouco pensando no que o Sérgio estava falando dele no set, né? Dele compondo equipes, e do que a gente está falando do neorrealismo e tal. Eu não lembro se foi o Inácio ou se foi o Carlão quem me contou essa história, mas que um dia um de vocês me disse alguma coisa assim: o bom da Boca do Lixo era que todo mundo ia para o Soberano, e daí o assistente da elétrica lá, depois de tomar umas, virava para o diretor de fotografia e falava: tu é um mané, porque você devia ter feito enquadramento ali, porque ia ficar muito melhor. E o cara se tocava, puta, não é que ele tem razão, né? E que o problema do cinema, mais nos anos 90, era que o bar do cara da elétrica não era o mesmo bar do cara do diretor de fotografia, porque o diretor de fotografia é para Vila Madalena, num bar que, né, tinha uma divisão de classes mais marcada, né? Por mais que pudesse haver divisões de classe na Boca do Lixo, tinha alguns momentos em que todo mundo se igualava e que tinha uma troca. Eu estou falando isso porque eu acho que o Carlão, em toda a carreira dele, eu nunca trabalhei nos filmes do Carlão, mas assim, tenho vários amigos, né? Conheço o Daniel Chaya também. Para mim, o Carlão ele sempre montava coletivos, né, de trabalho. Assim, ele tinha uma relação muito intensa, né, de troca com as pessoas. Sempre era o Carlão, né? Não estou falando que os filmes dele são menos autorais, não se trata disso. Mas é um jeito de como se relacionar com as pessoas. E daí, quando você pega essas novas gerações, e todas elas, né, sempre lembrando com muito carinho do Carlão, sempre se referenciando ao Carlão como uma influência, eles recuperam essa coisa de coletivo, né? Então, os meninos da Filmes de Plástico, em Minas, filmes do Caixote aqui em São Paulo, a galera do Alumbramento no Ceará. Eu nunca vi o pessoal de Pernambuco muito falando do Carlão, assim. Mas esses caras, às vezes, né, eu já ouvi eles, em algum momento, lembrando o Carlão, né? Eu gosto muito dele, Cláudio Assis. Cláudio Assis? Mas o Cláudio Mas, enfim, eu acho que tem esse jeito de fazer cinema do Carlão que é muito próprio, assim, que essas novas gerações recuperam, assim, tentam criar uma certa horizontalidade maior, né, nas relações. Então, todo mundo faz tudo, né? Agora eu monto o seu, mas depois você produz o meu, depois a gente dirige um junto, depois a gente... Né, essa troca de funções que vocês falaram, né? Que o Carlão fez câmera do Carlos Adriano, o Carlão era esse cara do coletivo, né? Não, você vai trabalhar no meu filme, mas depois, se precisar, eu faço o que você quiser no seu, né? E ele tinha isso que você falou, esse seu entusiasmo, tipo, porra, o Carlão me chamou, ele tinha o mesmo entusiasmo se você chamasse ele para fazer qualquer coisa em qualquer set, né? Ele, ótimo, esse cinema, vamos lá, todo mundo, né? E isso é muito...
é uma coisa que é rara, eu acho, na geração dele. Talvez o Inácio né, tinha uma coisa, não, agora eu sou um diretor, né, agora eu não vou, né, agora eu vou dirigir filmes. E as novas gerações, acho que isso é positivo, elas recuperam muito isso. Nessa galera nova, né, todos esses grupos que eu falei, é meio isso, né? Um dirige um filme, e daí o outro fotografa, daí inverte, daí um monta o que o outro dirigiu, daí, todo mundo meio faz tudo, assim, né? Claro, tem exceções também, mas eu acho que tem algo no regime de produção aí também que é muito particular do Carlão, que a gente podia lembrar. Ele por exemplo, fez... Ele, por exemplo, na época que ele estava fascinado com o equipamento de música dele, ele fez a trilha sonora de um curta-metragem nosso, inteirinho. Você assistir o filme, você vai ver que tem pedaços que até são sons do Alma Corsária, quando aparece o tio lá da Anésia, né? Porque o filme tem um clima de suspense, não, usa isso aqui, aquela coisa que a música chama Seu Arthur, né? Então tá lá mas ele mostrei o filme para ele fez o filme inteiro, assim, a trilha inteira do filme. Foi extremamente generoso. Extremamente generoso, quer dizer, ele falou, não, eu faço questão, não sei o que lá, tá. É o jeitão dele mesmo. Está saindo? Não. Bom, não, é só que, de fato, havia uma coisa muito saudável na produção da Boca do Lixo, que era uma certa indiferenciação, assim, quer dizer, o fotógrafo, ele não era melhor que sei lá, o maquiador, entendeu? Era todo mundo, eram produções pequenas, as equipes eram pequenas e todas muito, muito próximas e muito colaborativas. Você via um cara fazendo uma coisa para o outro e tal, porque você trabalhava com muito pouco dinheiro, com muita dificuldade, né? E criava realmente uma coisa assim. E eu acho que isso, hoje em dia, né, que você tem uma geração de cineastas espetacular, né? E entre outras coisas, por esse pensamento de grupo, né? Estamos aí, né? Vamos em frente, sem essa coisa, eu sou, sabe, eu só me lembro do Carlão falando de assistentes de câmera que ficavam ficava toda a equipe de câmera, aquela coisa, falava, né? Nenhum desses vale o que vale o Luizinho. O Luizinho é muito melhor foquista do que esse pessoal todo, entendeu? O Luizinho fez foco aqui, inclusive, o Luiz Antônio Oliveira, que era um excelente, né? Mas era um cara muito simples, né? Então, isso na cultura da Boca do Lixo era interessante. Se você pega, sei lá, um cara como o Oswaldo de Oliveira, né, que era absolutamente boçal por um lado, e por outro era um cara que estava ali, fazia qualquer coisa, né? Então, isso é uma cultura que existia lá, que era muito interessante, que eu talvez, claro que hoje as condições são diferentes, hoje você tem que fazer os filmes de um outro jeito, mas essa geração que tem agora, eu acho uma geração, a melhor geração desde a geração ali do cinema novo, cinema dito marginal, né? Acho que é mesmo. É espetacular. Já? Boa noite. É só me dar algumas colocações, né, que eu vou colocar, porque eu sou leiga no assunto, sobre esse universo do cinema. Estou entrando agora. Como é que você chama? Gerdiane. G. Então, eu fiquei assim, um pouco até bem, como é que eu posso colocar, bem pensativa sobre como ele consegue misturar tudo um pouco e não se perder. Como, por exemplo, naquela cena do bar. Um cara rude, grosso, tocando piano, uma música leve, né? Misturando algo, entre aspas, brutal com algo leve, né? As pessoas daquele bar, elas poderiam nem estar aí,
para aquela música. Mas não, aquelas pessoas mostram que qualquer pessoa é capaz de fazer o seu lado romântico, sensível, reflexível, e, ao mesmo tempo, aquele homem lá mostrando o seu físico. Mas, mesmo assim, ele com tanto músculo, você não vê algo pesado, ele consegue transmitir essa leveza. Eu achei isso genial. E uma colocação que eu vou fazer, se eu estiver errada, vocês me perdoem, me corrijam também, é que eu estava assistindo esse filme e, ao mesmo tempo, me lembrando do filme do Coringa, o atual. A dança, o físico daquele ator, a cena da escadaria. É um filme muito atual, seja para o lado político, como também para essas obras que estão vindo agora com outra releitura. Sensacional. Assim, foi o meu ponto de vista, né? Não sei. Eu também não vi. Quero ver. Ai, dei spoiler, desculpa. É isso, pessoal. Vamos. Vamos embora? Amanhã tem mais.